Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast de liderança, é um podcast criado para edificação dos nossos líderes, que nós temos colocado aqui em aberto para todos os irmãos, amigos que quiserem crescer com a gente, porque a gente entende que quando a gente é um líder melhor, os resultados são melhores, as situações fluem melhor. E hoje eu quero trabalhar um tema que eu tenho notado, eu tenho visto, muitas pessoas queridas aí passando por isso, que é um tema baseado a um certo esgotamento que eu tenho visto nas pessoas. Mas o tema de hoje, antes de eu falar sobre isso, é administre sua energia, não seu tempo. Administre a sua energia, não seu tempo. Eu já falei um pouco sobre administrar energia, eu já falei um pouco sobre burnout, falei um pouco sobre essa questão da gente, às vezes, não conseguir cuidar do nosso tempo. E eu vou recobrar esse assunto, eu vou retomar esse assunto, porque eu acredito que depois que a gente viveu essa fase toda de esgotamento emocional, com a pandemia e agora a abertura geral de todos os nossos trabalhos, a maioria das coisas estão 100% ativas e a gente começa a ter um número de atividades enorme, cada vez mais a demanda vai aumentando. E a gente sente isso. Eu tenho conversado com alguns líderes que eu percebo que eles estão beirando um certo esgotamento. Está na cara deles que eles estão muito cansados, que eles estão esgotados. Foram 2 anos de muita luta, depois agora uma abertura, uma retomada, aquela coisa da aceleração, e a gente percebe que isso está pesando na vida dos líderes. Eu não sei se você já viu alguns desses líderes, mas que eu tenho conversado, onde você percebe assim que a pessoa, está um pouco passada até por aquilo que está acontecendo, pelas acelerações da vida. E a gente percebe que a demanda está aumentando, e por causa que a demanda está aumentando, a gente acaba ficando mais horas para suprir a demanda, fazendo mais coisas diferentes e mais tempo de trabalho e mais horários elásticos, dificuldade para dormir e tudo mais. E isso pode se tornar um tiro no pé na vida da pessoa, porque o que acontece? Quando uma pessoa se desgasta profundamente, isso é uma coisa muito interessante, que eu vou falar uma coisa aqui polêmica para você, mas eu acredito que na prática você já deve ter percebido isso. Um líder desgastado, um líder cansado, um líder esgotado, ele vai criar uma série de problemas para ele, que ele não percebe. Até tem livros escritos sobre o ócio, sobre a criatividade do ócio, a vantagem de você, às vezes, ser um pouco preguiçoso, no sentido de poder descansar, porque as pessoas gostam de gente que está bem, gente que está legal. Por isso que às vezes tem camarada, e eu nem sei se devia falar isso, mas vou falar, comecei agora, não vou ter medo. Camarada que não faz nada na vida, mas ele é tão simpático, ele é tão sorridente, ele é tão feliz, porque ele não faz nada. E ele passa uma imagem de bem-sucedido e as pessoas seguem esse camarada, porque na cabeça das pessoas é mais agradável você estar com um cara assim, super bem, super legal, e ele tem poucos estresses, ele tá super joia, ele se veste bem, ele tem tempo para ficar meia hora arrumando o cabelinho dele. E a gente não tem, pessoal? A gente já sai de uma coisa, vai para outra, passa o gel no cabelo, vamos gravar podcast e vamos agora atender, e depois vamos fazer reunião, e a vida nossa é assim. E esses camaradas, eles têm uma coisa para ensinar para nós, que às vezes algumas coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você está tão sobrecarregado, está tão cheio, está tão cansado, que você está passando essa ideia de cansaço, de estresse, de peso. E quem quer uma vida assim? Quem quer seguir você? Então, cuidar da sua energia é muito importante, porque ela pode estar impedindo o teu crescimento. Você está passando uma imagem de que eu não quero ser assim, eu não quero ser um cara que nem você, eu quero ser um cara que nem aquele lá, que parece que está vivendo muito bem e que no fundo talvez não esteja, mas ele está passando essa ideia de que ele está vivendo muito bem, porque ele não precisa se preocupar com essas trivialidades da vida que a gente tem que se preocupar. A verdade é essa. E eu aprendi uma coisa engraçada com relação a isso. No
começo do meu ministério, as coisas não aconteciam muito. Eu estava sempre muito sobrecarregado, estava muito cansado, delegava pouco. E isso vai gerando na igreja, na liderança, um afastamento das pessoas. Um outro problema é que quando você se esgota, você começa a ter uma atitude de ira. Sem perceber, você vai de 0 a 100 em 2 segundos. A pessoa falou uma coisa, você está explodindo. Passou meia hora, você está na boa, mas naquela hora você explodiu. E essas atitudes de ira, de falar fora do time, de perder assim, a noção do limite do que você deveria falar e explodir, isso também vai gerar uma espiral, né? Que vai criar problemas para a sua vida. Essa é a segunda questão. Quando você se esgota também completamente, uma outra questão que é muito perigoso, você se permitir chegar nisso, e tem gente que não entende, vai testando seus limites, muitos jovens fazem isso, vão testando seus limites, chega uma hora que você não aguenta, você explode. E quando você esgota, às vezes você fala coisas que não deveria falar. Eu conheço líderes que quase perderam seus trabalhos porque num momento de esgotamento tiveram uma atitude irascível, irritadiça, que fez com que as pessoas tivessem medo daquela pessoa e eles já estavam no limite disso, né? Fora que uma vez que você se esgota e cai então no burnout, o risco de você entrar outras vezes no burnout são enormes. Você rompeu um limite aí na sua estrutura física, né, de estresse e tudo mais. Então, cada vez mais a gente precisa aprender a administrar a nossa energia e não o nosso tempo, porque o tempo, às vezes a gente não percebe que está gastando 2 horas numa coisa que está sugando demais a nossa energia, e porque a gente não está olhando para a energia, a gente gosta de fazer, aquilo, e são coisas que estão consumindo a sua energia, o seu pensamento, a sua força, as suas emoções, que estão atrapalhando você. Então cuidar disso, né? Cuidar dessas energias, às vezes é a única maneira que a gente consegue realmente enfrentar a nossa vida, porque senão o que acontece? Uma vez que você entrou nisso, você começou a entrar nessas coisas, infelizmente você vai começar a ter esse tipo de atitude, como estar irritado, passar uma imagem negativa do que você está fazendo, como se você não estivesse curtindo, e as pessoas vão evitar você, elas não estão felizes quando estão vendo você muito cansado, elas não estão felizes. Então a gente precisa cuidar disso. E por isso que a gente fala sobre o tempo, porque a gente fala assim, então não, eu tenho tempo para fazer isso. Eu acredito que você possa ter tempo, mas você tem energia emocional, física, mental e espiritual para fazer isso? Vamos separar aqui em 4 energias: emocional, física, mental e espiritual. Você tem força para fazer isso, você tem condição para fazer isso nas 4 energias? Isso é complicado, porque às vezes você fica falando, não, mas eu posso resolver isso, eu posso resolver aquilo. Você pode. Se você se esforçar bastante, sair correndo aí, eu acredito que você consiga. Mas a questão é que o quanto disso vai ser sugado da sua energia e o quanto disso vai impedir você de viver realmente aquilo que você deveria viver. Então, por isso que a gente está falando, ao invés de administrar o seu tempo, administra a sua energia. Porque às vezes você fala, não, eu vou colocar só mais 15 minutos aqui, vou colocar mais 20 minutos ali, mais 1 hora ali, e você não está olhando quanto que aquilo está sucumbindo você, está estragando você. E aí você vai chegar numa reunião nervoso, cai um lápis na mesa, você explode. A ponta da caneta não tá funcionando direito, você explode. Você vai para aquilo, com uma pessoa que quer conversar com você, você já está olhando com cara feia, porque você está perguntando por que ela está falando com você. E essas coisas vão levando você a se desgastar prejudicialmente. Então, muita gente que eu converso, quando eu falo sobre isso, cuidado, você já está desgastando, você já está estressado, aí eles falam para mim, não, tá tudo bem, mas não percebe o perigo que isso causa. Eu demorei muito também para perceber o perigo e perceber que algumas coisas precisavam ser diferentes. Bom, aí entra na questão, né? Existem pelo menos 4 tanques aí que você tem que cuidar, ou 5 tanques. Eu vou falar hoje de 4, que é a energia física,
a energia emocional, como se fossem seus tanques, né? Energia mental e energia espiritual. Eu acho que também, dentro da mental, eu podia dividir, colocar sobre energia criativa, né? Mas a energia física todo mundo sabe o que é, aquela disposição para fazer as coisas, aquela vontade, né? Aquela coisa de você querer acordar, fazer o seu trabalho e tal. E a maioria dos especialistas tem falado sobre 3 coisas para melhorar a nossa energia física. A primeira delas, que é muito difícil, é regular o sono. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso é uma coisa difícil para mim fazer, não sei se para você fazer, é fácil para você, mas para mim é difícil. Mas tentar regular o sono ajuda demais na sua energia física. Quando o sono é prejudicado, quando você dorme tarde, ainda que você possa acordar um pouco mais tarde, essa desregulagem dos hormônios que são produzidos na manhã prejudica demais você. Então você precisa regular o sono se você quiser retomar essa energia. Precisa também tentar produzir algum tipo de atividade física para reduzir o estresse, né? Uma das coisas que mais ajuda para você combater o nosso estresse, que hoje é muito grande, estresse no trânsito, estresse nos meios de locomoção, estresse no trabalho, estresse nos mercados, fazer compra, tantas coisas que geram estresse na nossa vida, nós precisamos ter atividades regulares, e muita gente, principalmente os jovens que eu conheço, não gostam disso, e é por isso que estão cada vez mais, na minha opinião, tendo problemas de saúde emocional, porque quando o físico não está bom, a emoção vai se afastar. Você precisa também ter tempos periódicos para se afastar um pouco da sua mesa de trabalho. Especialistas falam para que você tenha a cada 90 minutos, você dá uma saidinha ali de 2, 3 minutos para dar uma cansada, uma distraída, uma relaxada. E outra coisa que eu tenho escutado muito nesses dias aí dos médicos falando é sobre comer comida de verdade. Interessante, né? Dizem que nós precisamos aprender a voltar a comer comida de verdade. O que é isso? É não comer alimentos processados, é não comer muita massa, é comer comida de verdade, comer arroz, feijão, batata, comida de verdade. Essa é para você recuperar a sua energia física. Isso tem que ser uma disciplina. Mas se você fizer isso e não cuidar da sua energia emocional, pode ser que os problemas comecem a piorar. Então, o que é energia emocional, né? Vamos lá. Essa é a situação, por exemplo, que você fica muito estressado, você está muito nervoso, suas emoções estão sendo atacadas. E aí é uma questão difícil de ser lidada, porque nós estamos vivendo uma vida de estresse. E como é que a gente vai evitar o estresse? Uma das coisas que eu aprendi é me afastar um pouco das emoções negativas, né? Das irritações, das discussões, das batalhas assim intermináveis, que a gente precisa às vezes cuidar da nossa vida. Então, por exemplo, administrar a energia está aqui. Tá bom, essa situação é um estresse, ela vai me cansar. Quanto tempo eu preciso para resolver isso numa reunião séria? 30 minutos eu consigo, 40 minutos. Aí você faz uma reunião de 2 horas, uma coisa que já te estressa, que já está cansado, já está irritado. Então aí é a hora de você ser mais objetivo e trabalhar, ter o começo e meio, sabe? Vou começar essa reunião às 2, vou acabar às 12h50, às 3 horas. Eu não vou ficar até às 6, 7, 5, 3 horas discutindo isso. Isso ajuda muito. Se necessário, né, evite reuniões e conversas desnecessárias que vão roubar a sua energia. Porque tem gente que quer conversar coisas com você que não tem nada a ver com você. E você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a dizer, olha, isso não faz parte do meu ministério. E andar com pessoas que recarreguem a sua energia, fazer coisas que tem um hobby, alguma coisa que recarregue. Essas atitudes têm que ser práticas. E por que a gente fala disso? Porque não tem um jeito de você recuperar, né, as suas emoções, a sua energia e não entrar nesse estresse que eu estava falando. E se você não se preocupar com isso, você vai fazer 1000 coisas, mas as pessoas não vão seguir você,
porque você não está bem. E quando você não está bem, as pessoas percebem isso, você não precisa falar para elas, elas vão notando isso, você precisa cuidar disso. Outra energia que você precisa cuidar é mental. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que os especialistas falam sobre tarefas que exigem alta concentração, para você evitar, por exemplo, fugir do celular, fugir de coisas que podem te distrair, praticar um pouco de silêncio, né? Às vezes, eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, que o autor dizia que todo sábado, a determinado horário das 5 às 7, mais ou menos, ele sentava na poltrona preferida dele e ficava repensando e pensando, escrevendo para ele mesmo, né, aquilo que ele precisava tratar na sua vida, aquilo que não foi legal naquela semana, e ele tinha um tempo assim, sabe, para espairecer mesmo com os pensamentos dele. Acho muito legal essa prática de você sentar de vez em quando e pensar nas coisas que você vai fazer no futuro, ou que você gostaria de não fazer mais, e ter esse momento para cuidar. Agora, uma coisa também que eu acho que desgasta muito a nossa energia mental é a quantidade de vídeos e séries e coisas que a gente está assistindo, porque por mais que você fale, não, isso me distrai, mas toda a série é uma história que você está prestando atenção na história, então aquilo fica na sua cabeça. Os vídeos que você assiste são pequenas historinhas que vão consumindo você, e talvez isso também possa sugar sua energia mental. Uma das coisas que recupera muito a minha energia mental é ler, né? Ouvir uma palestra, isso ajuda muito. E a última energia espiritual, que é essa energia, né, de oração, do jejum, da contemplação, da leitura da palavra, da meditação, da Bíblia, que isso vai trazendo você uma voz do Espírito, a voz de Deus no seu coração, você percebendo Deus ali falando com você, isso te dá um apoio, te dá uma coragem para você continuar vivendo. Agora, as demandas e as intercorrências, elas não têm fim, elas não vão acabar. Se você não começar a administrar a sua energia agora, você esperar que as demandas diminuam por si só, vai aqui um conselho para você. À medida que você cresce, as demandas só vão aumentar, mais pessoas vão querer falar, mais pessoas vão querer se reunir com você, tomar decisões, e você precisa cuidar para que isso não venha a sucumbir a sua energia, né? E aí entra a questão da gente também aprender a encontrar parceiros que a gente possa dividir a nossa carga. Parceiros que a gente possa realmente, olha, não só na questão da delegação, mas também dividir a nossa carga emocional, dividir a nossa carga, ter parceiros que possam recobrar também nossa atividade mental, emocional, tanto faz, que a gente possa ter ali um momento de lazer, de pessoas que a gente possa também delegar um pouco as nossas tarefas que não são necessárias, voltar àquela questão dos 20/80, né? O que realmente importa para você fazer, entender que algumas coisas não fazem mais parte da sua função, porque as demandas não vão parar. Bom, fazendo um review de hoje, o que eu vejo? Muita gente cansada, um processo que as coisas voltaram praticamente ao normal, então a gente tem que correr atrás desses 2 anos aí de luta que nós tivemos, e cada vez mais as pessoas aumentando carga horária, trabalho, e de pensamentos e coisas que não fizeram. Isso tem sucumbido com a energia física, emocional, mental e espiritual. E o que essas pessoas às vezes me parecem não perceber é o risco que isso é, porque quando você rompe esse estresse, chega no limite, o esgotamento acontece, então nessa hora você começa a ter alguns problemas que você faz muito e realiza pouco, tem pouco resultado, as pessoas não seguem você porque elas veem esse cansaço, chega a um limite às vezes de você ter agressividades e ter atitudes pesadas. Isso é sério, porque quando isso acontece, eu conheço pessoas que perderam emprego, perderam ministério, porque passaram disso e as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Aí você precisa olhar, então, para administrar, ao invés do seu tempo, a sua energia. Às vezes você tem tempo, mas vale a pena gastar energia com isso? Vale a pena você perder energia sua, vital para isso? E também criar métodos para recuperar um pouco essa energia que você perdeu, e que isso demora um tempo. Ah, não, eu fiz ontem uma meditação, uma oração, e foi maravilhoso.
Não ontem, querido, não é assim. É um processo, é uma prática, é uma disciplina, algo que você vai precisar reeducar a tua vida para poder recuperar essa energia que você perdeu. E aí entra nessas questões que o esgotamento se torna uma armadilha se você não aprender a recuperar, e você só vai aumentar o estresse, e as demandas não têm fim, as intercorrências não têm fim, elas só vão aumentar. É uma ilusão você achar que elas vão acabar sozinho, mas você pode encontrar parceiros, pode usar algumas regras como a 20/80 para conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Bom, espero ter te ajudado. Não deixe o esgotamento chegar a um limite, estabeleça limites. Fiz um podcast sobre isso, tenha limites, porque afinal as pessoas vão sempre querer que você faça o serviço delas. Macaquinhos aí, tem um podcast sobre isso, não carrega o macaquinho de ninguém, e tudo isso você precisa encontrar maneiras que você vai poder recuperar a tua energia. Se você gostou desse podcast, compartilha com alguém, não esquece de compartilhar. Eu acho que tem crescido o nosso canal, tem uma bênção aí, tem sido muito bom, e eu gostaria que esse canal aí pudesse abençoar muita gente. Esse é um tema importante, é um tema que a gente precisa prestar atenção nos dias de hoje, mais do que nunca, depois de tudo que a gente passou nesses 2 anos e também depois dessa abertura que nós estamos vivendo. E se você gostou, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like aí. E tudo quanto fizer, prosperará.